Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença no 16ª Exposição Nacional de Catleya Intermédia, 6º Encontro Orquidófilo e Orquidólogo. Nós vamos iniciar agora a palestra do Paulo Tyson, falando da Catleya Intermédia do Seedling à floração. Como nós estamos gravando, eu vou pedir só, quando se abrir a perguntas, para chamar, para passar o microfone, para ficar tudo bem registrado no áudio, para a gente ter um material com uma qualidade melhor, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Paulo, mais uma vez, por estar presente e estar aqui na palestra. E vamos seguir em frente. Seguimos em frente. Bom dia. Acho que a maioria nós já nos conhecemos, né? Eu queria, antes de iniciar a apresentação, agradecer o pessoal de Gramado aí pelo convite e, ao mesmo tempo, deu um branco tão cedo? E, ao mesmo tempo, agradecer a presença de todos vocês. A ideia não é ensinar nada, a ideia é conversar um pouco sobre Catleya Intermédia. Não acho que vou falar muitas novidades. Eu comentava ontem com o pessoal que o desafio sempre, em qualquer tipo de apresentação, em qualquer tipo de tema, em qualquer ambiente, é a gente conseguir traduzir e passar alguma coisa. Então, a tentativa vai ser grande. Vou tentar mostrar algumas fotos, algumas imagens, algumas recordações de tempos passados, algumas provocações em relação ao futuro, e se sintam bem à vontade de perguntar em qualquer momento. Não é uma palestra, literalmente, é uma conversa, então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou sugestão ou algum acréscimo àquilo que está sendo ou vai ser falado, vai ser bem-vindo, tá bom? Eram agricultores, criavam animais, viviam da venda de ovos, também venda de leite. Então, me colocou em contato, digamos assim, desde o início com a questão da natureza. Era uma região que tinha muita micro-orquídea, algumas espécies até bem regionalizadas lá. Provavelmente o Varela, à tarde, vai abordar várias delas que são encontradas lá na Depressão Central. E desde ali eu comecei a brincar com essa história. Fiz uma coisa que foi feia, que era tirar a planta do mato e colocar num toquinho e tentar cultivar, enfim. Mas eu acho que todos já passaram por essa fase, realmente de uma forma legal, vamos dizer assim. Isso depois eu comecei a estudar e me afastei um pouco desse ambiente mais do interior. E numa exposição no ano 2000, eu não me esqueço, foi na cidade de Venâncio Aires, por convite da minha mãe, fui visitar essa exposição de Lélia purpurata, que até hoje tem uma expressão, vamos dizer assim, naquela região muito grande. Foi denominada no futuro, depois, como Cidade das Orquídeas, no Rio Grande do Sul. Sempre teve um público muito grande e aquelas flores me chamaram a atenção. E dali a gente começou a brincar. Hoje eu cultivo intermédia, Catleya intermédia, algumas purpuratas, labiatas arriscando alguma coisa e Leopold da mesma forma. Quando eu preparava esse material, que na verdade é um tema que nós já tratamos num outro encontro, no Dia do Orquidófilo, aqui no Rio Grande do Sul, que foi em São Miguel das Missões, eu pensava de que forma simbolizar uma passagem, talvez, de todas e tantas que a gente já teve na orquidofilia, numa imagem que pudesse, talvez, traduzir um momento que me marcou bastante. São vários. Sem dúvida são vários, mas algo que me veio na cabeça foi um dia que a gente, faz 5 anos isso, arredondando,
nós visitamos o Orquidário do Vale, aqui embaixo do Eleandro, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. E naquele momento a gente se deparou com uma estufa, talvez com 2, 3, 4 mil plantas. As fotos não retratam o ambiente total, mas com um colorido muito intenso e fantástico. Então, aquilo me chamou muita atenção. A curiosidade, não sei se o Francisco, o irmão do Rodrigo, está aqui, acho que não, mas algo que me passou naquele momento, que foi a sensação, que é difícil de traduzir, foi o fato dessa expressão, quando ele chegou um pouco mais tarde, e se vocês observarem, colocou a mão na cabeça no sinal de espanto em relação a colorido, beleza, enfim. Então, isso aqui é só uma passagem, uma delas, são várias, poderia ficar falando em vários momentos, mas é um momento, digamos assim, simbólico em relação às passagens aí nessa trajetória. Bom, questão de origem, etimologia da Catleia intermédia. De novo, existem várias versões, existem várias referenciais, muitas vezes eles não são unânimes em relação tanto à etimologia, enfim, origem do nome, quanto à abrangência da espécie. Mas, enfim, nesse caso, o que seria a origem do nome Catleia intermédia? Que ela estaria no meio, interposto, intercalado, por isso do latim intermédios, entre a Catleia lodizese, pela cor, que tem um colorido próximo, vamos dizer assim, e pela forma da Catleia forbese. Então, no momento do batismo, foi denominado Catleia intermédia. Aqui tem umas fotos e hoje agradecer pessoalmente o Varela, tem várias delas que são dele aqui, que é para mostrar, enfim, muitos de vocês já visitaram locais, talvez alguns não, de habitar, ou seja, de locais em que a intermédia habita naturalmente. Uma questão que é curiosa e não é unânime também em relação à distribuição geográfica dessa espécie no Brasil, considerando que ela habita desde o sul do Rio Grande do Sul até o o Rio de Janeiro, que no estado do Paraná não existiriam registros. Então, existem algumas teorias, até se vocês conhecem uma diferente, que talvez seja mais aceito contribuições, mas porque é curioso isso, né? Por que em Santa Catarina tem, e lá em São Paulo para cima também tem, e tem um pedaço de algumas centenas de quilômetros em que essa espécie não aparece? O pólen, será que lá antigamente fez um salto tão grande? É praticamente impossível de imaginar que fosse isso. Existe uma teoria que fala de uma, como eu vou chamar, do litoral paranaense ele ter sido empurrado para dentro do oceano e com isso extinguido essa espécie, pelo fato de que ela teria como habitar a parte litorânea. Não sei se realmente é isso, acho que comprovação científica não tem, eu andei pesquisando alguma coisa e não encontrei nada, mas é curioso isso, né? Como que uma espécie ela salta, né? Ela tem uma distribuição em que tem uma falha tão grande no meio do habitat. Mas vamos para frente. Tem hoje inúmeras espécies
inúmeras variedades e clones, plantas, que podem ser consideradas históricas. Tanto que Gramado foi precursora e é uma iniciativa muito louvável e eu acho que deve ser incentivada. Tem outras exposições aqui no Sul que já estão fazendo o mesmo, que é incentivar plantas históricas, ou seja, falava com o Maluf agora, né, da questão das plantas de antigamente, isso tem se perdido, e eu descobri, inclusive, que o Maluf tem uma parte dessa coleção, tem plantas ainda consigo, e isso se perdeu muito. Eu, particularmente, tenho pouquíssimas. No meu caso, as que eu tinha eram de difícil cultivo, com problema de raiz, enfim, e naturalmente, mesmo com todo o esforço, a gente eu no caso, acabei perdendo várias delas. Outras já contaminadas com vírus, e o vírus exposto dentro de um orquidário não é muito legal pelo risco que oferece as outras plantas. Mas aqui, na verdade, entre várias que poderiam ser citadas, talvez essa planta, que é a Quine, ou a Quine 1, é uma das que talvez chame mais atenção e que seja uma das plantas que talvez tenha sido mais usada em termos de cruzamento, produção de híbridos e que tenha promovido o nome da Cattleya intermédia tanto no Brasil quanto fora. Não vou contar a história dela, mas ela consta nesse livro, que foi a joia, que é, na verdade, a joia da bruxa. E isso aqui é uma coisa interessante, pessoal. Esse livro foi recebido como prêmio de participação de uma exposição aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu diria que é bem interessante a gente pensar em alternativas de, inclusive, bibliografias, enfim, e poder popularizar um pouco, porque esse livro aqui é bem legal. Ele tem história de muitas outras plantas, tem flâmia Joãozinho, então é bem legal. Fica a dica aí para o pessoal. Bom, de novo, a ideia não é ensinar ninguém a fazer escolhas ou mesmo traduzir essa questão de planta boa ou planta não boa, porque critério de gosto é muito subjetivo. Tem gente que gosta das intermédias ou outras plantas mais naturais, vamos chamar dessa forma. Plantas com pétalas e sépalas mais estreitas, tamanhos reduzidos, enfim, e nesse momento a ideia não é convencê-los do contrário, ou seja, de que realmente aquelas plantas não são interessantes e que de agora para frente só o que vale são as redondas e as grandes. Nesse momento é traduzir um pouco do que é talvez o meu gosto em relação às intermédias e apontar alguns aspectos de como, e algumas dicas de como talvez chegar e fazer com que a escolha dessa planta seja bem feita e está, digamos assim, mostrando um viés, né, um viés de como seria essa possibilidade. O que eu falo aqui? Nós poderíamos escolher essas plantas prontas. O que eu quero dizer com planta pronta? Ou seja, você chega na exposição, já tem uma planta que esteja no nível alto de qualidade, ou seja, eu não preciso enxergar essa planta como uma oportunidade de usá-la para melhoria. Ela já estaria num padrão em que ela estaria pronta, entre aspas, para disputar a premiação, ou enfim, é uma planta que tem condição de estar aí brigando por algum troféu. E uma outra forma seria a escolha para material genético, ou seja, enxergar nessa planta ou nessas plantas uma possibilidade de trabalho futuro. Bom, nós ainda teríamos duas outras possibilidades, através de plantas adultas, obviamente, em flor, então são consideradas adultas, e através de seedlings.
Mas, no que diz respeito a seedlings, a gente teria uma parte bem básica aqui, pessoal, só um parênteses rápido. Eu estou quase me sentindo como ensinar o padre a rezar a missa, não é o objetivo. Aqui é uma parte bem básica no sentido de apontar algumas questões, de dizer que através do seedling eu conseguiria enxergar como essas plantas chegariam no futuro, através de características de cores e alguma coisa em relação à forma desse vegetal. Bom, mas para isso eu teria que ter alguns conhecimentos para aumentar a chance, melhor dizendo, para aumentar a chance de eu fazer uma boa escolha de um seedling, vamos dizer assim, porque a planta pronta, ela está pronta, eu sei que ali ela vai ficar, e em tese eu não preciso ter maiores conhecimentos, a não ser de que essa planta é boa ou não, para fazer essa compra. Mas geralmente plantas prontas, adultas, boas, são mais caras. Então a opção seria escolher o seedling. O seedling, é interessante que eu tenha alguns conhecimentos básicos de genealogia, eu diria assim, de conhecimento, são filho de quê, vem da onde, qual é a linhagem genética dessas plantas, o conhecimento da evolução dessas variedades. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, é difícil fazer com que haja uma comparação entre, por exemplo, uma planta alba e uma tipo. Mas eu tenho que saber, quando eu ver uma alba boa, que essa alba é boa. Eu não posso ter como padrão de referência a forma da tipo. Ou seja, digamos que eu não posso esperar ainda que uma alba ela tenha o tamanho, a substância, a largura, segmentos iguais a tipo. Então, como que eu vou fazer uma boa escolha se eu não tenho condição de saber qual é a evolução, qual é o estado, digamos, dessa variedade dentro da espécie? Então, isso que eu quero dizer com conhecimento da evolução da variedade. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, e as características gerais dos seedlings, que seriam, de novo, a questão das cores e a questão da forma das plantas. Bom, essa questão de genealogia é interessante, principalmente sobre o aspecto de quem busca fazer a melhora genética, vamos dizer assim, cruzamentos. Depois nós vamos ter mais alguns exemplos, mas se eu não tiver uma ideia de quem são os pais, ou avós, seria melhor ainda, ou bisavós daquela planta, quanto mais para trás a gente for, mais chance de acertar um cruzamento a gente vai ter. Então, é muito importante, para aumentar a taxa de sucesso, em termos de cruzamento, a gente buscar saber de onde vem, quais são os pais, quais são as características, para aumentar essa chance de atingir o objetivo futuro.